em um tempo de propósito, de 12 dias, né? 12 dias por 12 meses. Nós começamos quarta-feira nós começamos o nosso propósito. Todos os dias nós estaremos na casa do Senhor, orando, intercedendo por esse ano de 2026. E o Senhor nos trouxe uma proposta ao nosso coração de um tema para esse ano, que é vivendo o novo de Deus para mudanças na nossa vida, amém? Então, 2026 nós estamos colocando diante do Pai como sendo um ano de mudanças. Quem aqui quer viver mudanças na sua vida? Quem aqui precisa mudar? Eu sou um que mais preciso mudar. Eu me coloco como Paulo. Paulo dizia assim: eu sou o maior dos pecadores. Se vocês precisam, eu preciso mais. Se tiver alguém que quer competir comigo, pode dizer assim: não é verdade, pastor, eu preciso mais. Eu sei que vai levantar alguém: irmão, você tá por fora, eu preciso mais do que você ainda. Porque nós viveremos uma mudança sobrenatural de Deus na nossa vida. Eu entendo que a mudança ela tem duas partes. Uma parte é nós cooperando com Deus, Deus cooperando conosco. O Espírito Santo cooperando nessa mudança, né? E a outra é Deus quem pode fazer. Existe coisa na nossa vida que não é a força do nosso braço, mas é a dependência total de Deus. Existem fatores na sua vida que você vai lutar a vida inteira e não vai conseguir mudar enquanto você não entender que sem uma parceria com o Espírito Santo, isso não será transformado. Tem coisas que estão muito incrustadas na nossa vida. Pode ser uma cultura familiar, uma cultura do país onde nascemos, pode ser uma situação que marcou a sua vida desde a infância. E nós sabemos que marcas que vêm desde a infância na vida de uma pessoa, elas criam uma profundeza, elas criam raízes, e muitas vezes é muito difícil mudar. Ações, hábitos, provindo de traumas muitas vezes. Mas nada é impossível para Deus. Diga comigo, diga: nada é impossível para Deus. Então nós vamos viver mudanças de Deus na nossa vida, amém? E o texto que nós temos usado é Isaías 43:19, que diz: eis que faço coisa nova, que está saindo à luz, porventura não o percebeis? Eis que porei um caminho no deserto e rios no ermos. É isso que Deus vai fazer na sua vida nesse ano. Deus vai fazer com que situações, por mais difíceis que seja, você vai passar por elas e você vai viver, em meio a elas, uma experiência transformadora. Amém? Hoje eu quero falar um pouquinho sobre a vida de Paulo, né? E Rodolfo citou aqui Filipenses na abertura do culto, né? Eu quero falar sobre o livro de Filipenses, a carta de Filipenses, amém? Queria que você abrisse lá no capítulo 1, né? Filipenses capítulo 1, versículos 12 em diante. Você sabe que essa carta foi escrita em condições extremamente adversas, amém? Extremamente adversa. Todos acharam? Filipenses capítulo 1, versículo 12 em diante. Diz assim: e quero, irmãos, que saibais que as coisas que me aconteceram contribuíram para maior proveito do Evangelho. De maneira que as minhas prisões em Cristo foram manifestas por toda a guarda pretoriana e por todos os demais lugares. E muitos dos irmãos do Senhor, tomando ânimo com as minhas prisões, ousam falar a palavra mais confiadamente e sem temor. Verdade é que também alguns pregam a Cristo por inveja e porfia, mas outros de boa mente. Uns por amor, sabendo que fui posto para a defesa do Evangelho, mas outros, na verdade, anunciam a Cristo por contenção, não puramente julgando acrescentar aflições às minhas prisões. Mas que importa, contanto que Cristo seja anunciado de toda maneira, ou com fingimento, ou em verdade, nisto me regozijo, e me regozijarei ainda.
porque sei que disto me resultará salvação, pela vossa oração e pelo socorro do Espírito de Jesus Cristo. Segundo a minha intensa expectação e esperança, de que em nada serei confundido, antes com toda a confiança, Cristo será, tanto agora como sempre, engrandecido no meu corpo, seja pela vida, seja pela morte. Porque para mim, o viver é Cristo e o morrer é ganho. Amém? Aí você fala, o que tem a ver esse texto, o que tem a ver esse contexto, o que tem a ver com a vida do apóstolo Paulo, com uma proposta de mudança para a nossa vida. Uma das coisas que Deus quer mudar na vida do homem é a perspectiva com que ele encara as coisas. Amém? Você sabe que tem muita gente sofrendo, não é por causa do que está acontecendo com ele em si, mas pela maneira como ele tem enxergado as coisas que estão acontecendo com ele. Faz sentido para você? Faz algum sentido para você? Que muitas vezes nós estamos sofrendo não pelas coisas que estão acontecendo conosco, mas pela perspectiva, a maneira como nós estamos enxergando aquilo que está acontecendo conosco. Faz toda a diferença. Quando nós olhamos para a carta aos Filipenses, o tema central da carta que Paulo escreve a esses irmãos de Filipos é a alegria em Cristo. A alegria, mas o contexto desta carta foi escrito nas situações mais adversas que você pode imaginar. Esse texto fala de alguém que aprendeu a enxergar a vida de uma perspectiva diferente, com os olhos de Deus, com os olhos da fé, olhando para o futuro e enxergando a solução em Deus. Filipenses foi escrita de dentro de uma prisão. Filipenses foi escrito por um homem que foi abandonado pelos seus. Irmão, deixa eu dizer uma coisa, quem quer ficar do lado de um preso? Quem quer estar em aliança com um homem que foi preso por um império poderoso como Roma? Todos que são amigos de Paulo são inimigos de... Quem quer ficar contra Roma, meu irmão? Paulo estava ali abandonado numa prisão. Gente, e se as prisões de hoje não são chique, e não são bonitas, e não são luxuosas, você já imaginou as prisões de 2000 anos atrás, uma prisão romana, por aquele que era considerado, de uma certa maneira, um inimigo de Roma? Porque a mensagem que Paulo trazia falava sobre um rei, falava sobre um caminho, falava sobre uma nova filosofia. O evangelho é uma nova filosofia de vida. O evangelho tem uma proposta onde destrona o homem e entroniza Deus. A filosofia de Roma era que todo César, que todo imperador era um Deus. Você sabe o impacto de uma mensagem onde Cristo se torna o centro e o homem é descentralizado e Cristo assume o lugar para o império, como o Império Romano na época? Paulo era um homem de Deus, querido. Aonde ele chegava, Deus manifestava a glória, pessoas eram curadas, pessoas eram convertidas, pessoas eram restauradas. Homens de alta posição, quando ouviam Paulo falar, paravam para pensar e dizer, que mensagem é essa? Que nova doutrina é essa? Que ensinamento é esse? E homens de alta patente começaram a se converter. O diabo não vai se importunar com você, meu irmão, enquanto você não estiver fazendo nada. Enquanto você for mais um crente morno, um crente frio, um crente que está ali na sarjeta, ele diz, deixa que ele mesmo se autodestrói. Mas quando você começa a despertar para Deus, uma guerra vem. O diabo não sabe do futuro, mas ele consegue fazer algumas previsões pela maneira como você está vivendo hoje. E Paulo era o inimigo de Roma? Não, era o inimigo do inferno, irmão. Assim como você, se estiver em Cristo, não é um inimigo do Japão, não é um inimigo de pessoas, você é um inimigo do inferno. Amém? Quantos que querem ser inimigos do inferno? Porque quem não é inimigo é amigo, viu?
No reino de Deus não tem meio. Não, eu sou amiguinho do outro. Eu vou fazer uma conciliação entre o inferno e o céu. Não tem como, né? Então o que acontece? Paulo escreve uma carta de alegria de dentro de uma prisão, incentivando quem estava solto a perseverar, incentivando quem tinha liberdade a viver a liberdade de Cristo, incentivando uma igreja. E ele escreve, meu irmão. Então por que eu falo que essa carta, ela é justamente falando sobre uma mudança de visão e perspectiva das realidades que você está vivendo? É entendendo, irmão, que a provação que você passa, ela não é para a sua destruição, ela é para a sua promoção. Diga, provação não é sinônimo de destruição, mas de promoção. Todos aqui passaram pela escola. Você estudava e chegava o dia da prova. Era natural, você fazia. Na minha época, quando eu estudava, era um pouco diferente. Hoje mudou um pouco o sistema escolar, né? Na minha época, era uma avaliação que não valia, não era prova definitiva, e uma prova. E muitas vezes era várias provas, e a soma das várias provas gerava uma média. Quem passou por esse tempo? Eu creio que tem alguns aqui, né? Várias provas, você tirava 70 em uma, tirou 50 na outra, 50 aqui, tirava 80 em outra, tirava 90, tirava 100, juntava as 4 notas, fazia uma média. E aí você, fiquei azul. A nossa vida, na nossa trajetória, é uma média. Deus não vai te reprovar e te jogar fora porque você errou em alguma coisa. Mas você está perseverando. Então, quando a prova vem, Tiago diz, tende por muita alegria. Olha para você ver. Quem aqui fica alegre quando está passando pela prova? Quem fica alegre quando tem que enfrentar um desafio? Quem fica alegre quando tem que tomar uma decisão que vai exigir um rompimento com algo que você até gosta, mas que você sabe, eu preciso tomar uma decisão. Eu preciso deixar isso. Eu preciso mudar nessa área. Isso é uma decisão. Então, Tiago diz assim, tendes pelo motivo de muita alegria ao passar por várias alegria, por passar por situações de provação. Porque a provação da sua fé, irmão, gera em você perseverança, gera em você paciência, aperfeiçoa seu caráter. Você se torna um homem melhor, uma mulher melhor, um pai melhor, um esposo melhor, uma esposa melhor, um filho melhor, um discípulo melhor, um cidadão melhor. Porque a prova da sua fé amadurece a sua fé. Você sabe por que nós temos muitas pessoas imaturas na sociedade? São pessoas que sempre estão correndo dos desafios e das responsabilidades. Para mim, imaturidade é uma pessoa que não assume responsabilidade. Homens imaturos, mulheres imaturas, são pessoas que sempre que surge uma situação difícil, ela prefere desistir do que enfrentar. Por que nós temos famílias hoje muito fragilizadas, com um homem e uma mulher adulto que não aprenderam a encarar a vida, que não aprenderam que precisam romper com o cordão umbilical da mamãe e do papai e precisam crescer, precisam sair debaixo daquela proteção e entrar debaixo de uma proteção divina, de uma autorresponsabilidade e dizer, eu vou para a luta, eu vou vencer, Deus é comigo, amém? Mais forte esse amém para me ajudar? É verdade, mudanças de perspectiva da maneira de você encarar a vida. Deixa eu dizer uma coisa para você, querido, a vida é difícil para todo mundo. Diga aí para o seu irmão para ele entender isso. Diga, a vida é difícil para todo mundo. Mas a gente tende a achar que a vida é mais difícil para nós. É ou não é? O meu problema, minha luta. A vida era difícil para Paulo? Era ou não era? Pedro diz assim, olha, se vocês sofrerem o mal por praticarem coisas erradas, nada mais, nada menos do que a colheita do que vocês plantaram. É justo? Fiquem conformados com isso. Mas se vocês sofrerem a injustiça por estar praticando a justiça, se alegre, porque grande será o seu galardão no céu.
Não pense que você vai fazer a coisa certa e todo mundo vai bater palma para você. Vou dizer uma coisa, experimente trabalhar certo na empresa para você ver. Experimente ser certinho no local do seu trabalho para você ver. Vão olhar para você, puxa saco, hein? Tá querendo alguma coisa, promoção. Pensa que porque é estrangeiro vai ser promovido. Meu irmão, a nossa promoção não vem de homens, a nossa promoção vem de Deus. Às vezes você não vai ser promovido a um cargo superior na empresa, mas o Senhor vai te promover diante dele, amém? E o favor dele vai te alcançar. Se não for na empresa, vai ser em outro lugar, mas de algum lugar virá. Então, muitas vezes, nós vamos fazer o que é certo e não vamos ser aprovados pelos homens. Paulo estava pregando o evangelho, falando do amor de Deus e foi preso. E aqueles que deveriam estar com ele não estavam mais. E de dentro de uma prisão ele escreve uma carta dizendo assim: alegrai-vos no Senhor. Se alegrem, se alegrem. Então esse é o tema central da carta que Paulo escreve aos Filipenses. A alegria em Cristo Jesus. Mudança de perspectiva da maneira como você enxerga as coisas. Você já é mais do que vencedor em Cristo Jesus, amém? Todas as coisas você pode naquele que te fortalece, amém? E você pode dizer assim, mas como eu posso todas as coisas que me fortalecem? Você pode superar, você pode vencer. Você já passou por coisa talvez pior do que você está passando e você está aí vivo. Com algumas fraturas, com algumas feridas, mas elas vão sarar, amém? Elas vão cicatrizar. Então, o que nós aprendemos com a carta que Paulo escreve aos Filipenses? Paulo enfatiza algumas coisas. A humildade, amém? A humildade de Cristo. A nós imitarmos a humildade de Cristo. Para ter mudanças reais na sua vida, você precisa dessa virtude que vem de Jesus. Humildade. Diga, humildade. Jesus disse em Mateus 11, 27, ele diz, vinde a mim, todos vós que estáis cansados, sobrecarregados e oprimidos, eu vos aliviarei, tomai sobre vós o meu fardo que é leve, o meu jugo que é suave, aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para a vossa alma. Aonde está o descanso da sua alma? A aprender aos pés daquele que é humilde e manso de coração. E quando você aprende de quem é humilde, você se torna humilde. Se você sentar aos pés de um arrogante, você se tornará arrogante. Você assimila do espírito das pessoas a quem você se expõe. Eu fico triste, irmão, meu coração se entristece quando eu, às vezes, estou na internet ali e eu vejo pessoas compartilhando coisas, eu vejo pessoas falando coisas sem nenhuma responsabilidade, com uma arrogância terrível. Criticando sem saber o total do que está falando, expondo pessoas a um julgamento, a uma lixação pública, sem saber a real causa daquela pessoa. Você conhece alguns canais assim? Tem canais hoje na internet, irmão, que vieram do inferno e dizem que são gospel. É a roupagem mais maligna que eu já vi. Alguém dizer que tem fuxico gospel. Você já viu uma roupagem mais diabólica do que essa? Você sabe o que é fuxico? Todo brasileiro aqui que sabe, né? Talvez os que estudaram aqui, o que é fuxico? Fofoca? E dizendo, é um fuxico, mas é gospel. É santo. Coisa do inferno. E estão destruindo vidas. Eles estão o quê? Fazendo o que Paulo diz aqui. Muitos estão pregando por inveja, por contendas, para tentar trazer dores a outras pessoas. São essas pessoas, irmão. E elas estão hoje na internet. Antes elas não tinham internet, hoje elas têm internet. E tem um monte de gente, irmão, caindo nessa. Tem um monte de gente que está ali. É isso mesmo, é isso mesmo. Você lembra dos relatos bíblicos? Você assistiu já a Paixão de Cristo? Você já assistiu já, falando sobre a vida de Jesus? Aquela multidão dizendo, mata, lixa, crucifica. E tem um monte de gente acompanhando isso. Dizendo, mata, crucifica, lixa, é isso mesmo, pecador.
Errou! Estão com pedra nas mãos, mas não aprenderam a assimilar o caráter de Jesus. Querido, se tem alguém que podia pegar uma rocha, uma montanha e jogar na sua cabeça e na minha cabeça, é Jesus. E ele não o fez. Ele só sentou e começou a escrever na areia. E quando chegar no céu, fala assim: Jesus, o que o senhor estava escrevendo? Ele falou: é o seu pecado. Eu falei assim: misericórdia, tá bom, não caça demais. Amém? Você já parou para pensar o que Jesus estava escrevendo na areia ali? Que todo mundo ficou lendo, deixou as pedras, deixou ir embora antes que escreva mais. Foi a mulher que foi apanhada em adultério. Irmão, se adultério hoje é escandaloso, é escandaloso adultério hoje? É ou não é? É uma ferida muito grande? É uma quebra de princípio? Para qualquer pessoa, irmão. Você pode ser crente, pode não ser crente, pode ser ateu, você pode ser o que você quiser na vida, mas adultério é algo considerado ruim. Ninguém diz: não, adultério é uma coisa boa, eu vou casar para adulterar. A mulher diz: eu vou casar com um homem que me adultere, que vai cometer adultério. Não vai. Não importa a crença que você tenha. Você imaginou, no tempo de Jesus, irmão, trazer uma mulher para ele em adultério? A lei dizia: tem que apedrejar. E Jesus senta na frente daquela mulher. E ela era uma adúltera mesmo, não é tipo assim, foi uma fofoca, foi um equívoco, não. Ela foi pega em adultério. Não foi que falaram que ela estava, foi pega em adultério. E aí Jesus senta à frente e faz a pergunta: aquele que não tem pecado, pode atirar a primeira pedra. E todo mundo, a consciência, meu irmão, pesou. Diz assim: como assim? Se eu fizer, eu já tenho, vou estar cometendo outro. E ninguém ousou. Precisamos aprender com Jesus. O que Paulo nos ensina nessa carta? A vivermos com uma alegria constante em Cristo. Você sabe o que é alegria constante? A alegria constante não é fruto do exterior, é fruto de uma vida interior. É por isso que, na verdade, deixa eu dizer uma coisa para você: o homem precisa de pouca coisa para ser feliz, viu? Hoje, os grandes estudiosos, os cientistas da mente, já estão descobrindo isso, irmão. Que felicidade não tem nada a ver com o que está fora. Os grandes bilionários chegam a um ponto que eles não têm mais o que eles não podem comprar. Eles podem comprar avião, eles podem comprar o último modelo de avião que existe. De carro, então, meu irmão, carro virou carrinho de coleção para eles, tipo assim, que nem a gente vai lá e comprar um carrinho de coleção. Casa! Ninguém pode dormir em 10 quartos numa noite. Como dizia a música do Cássio Banéia, né? Ninguém pode dormir em 10 camas, ninguém pode comer em 2 pratos, ninguém pode fazer um monte de coisa ao mesmo tempo. Tem que ser uma por vez. E sabe o que eles fazem no final da sua vida, quando eles chegaram a esse ponto? Eles vão para começar a doar os seus bens. Porque é a maneira que eles são satisfeitos. Até então, um vazio interior grande na vida deles. Paulo fala sobre uma alegria constante. Que alegria constante é essa? É gerado pelo Espírito Santo na nossa vida. Eu tenho uma cultura hoje que eu peguei uma cultura na minha vida, irmão. Todos os dias eu faço isso. E tem dado muito certo, eu quero dizer para você. Todos os dias, eu não preciso estar no momento de oração. Sabe o que eu faço? Eu digo: Deus, o Senhor é bom. Senhor, a sua misericórdia dura para sempre. Deus, como o Senhor é lindo, Jesus. E como o Senhor tem sido bom para comigo. Quando eu falo isso, a minha alma está engrandecendo ao Senhor. Ela não está precisando de ter algo novo materialmente, um acontecimento novo. Eu não preciso de alguém dizer para mim assim: olha, você é muito bonito, olha, você faz bem isso. Não, a minha alma já está se alimentando do Senhor. Porque eu estou reconhecendo a bondade dele, a misericórdia dele, a fidelidade dele, o amor dele. Diga: uma alegria constante. Quantos aqui querem nesse ano uma mudança de perspectiva e de viver uma alegria constante? Sim. Eu vou dizer para você, tem dias que eu fico triste, mas fico alegre. Como pode alguém ficar triste e ficar alegre?
Porque tem dois tipos de sentimentos. Uma alegria no espírito e a outra tristeza pelas circunstâncias. Quando eu ouço algumas coisas, eu fico triste. Quando eu vejo algumas coisas, eu fico triste. Mas, ao mesmo tempo, a alegria interior que está no meu espírito não permite que essa tristeza me abate. Você entendeu? Deu para compreender? Deu para compreender? É quando você tem trevas por fora, mas luz por dentro? Ficou fácil de entender? Por exemplo, à noite você chega na sua casa, você vem naquele breu, naquela escuridão, mas a hora que você entra dentro de casa, você aperta o switch da tomada e a luz acende. Você olha pela janela, lá fora tá, mas dentro tá, lá fora tá, mas dentro tá. É assim, fora da tua vida pode estar, mas dentro tá. Aleluia. É essa a diferença, irmão. A alegria constante não é possível se não tiver luz interior, porque fora vai estar trevas. Deixa eu dizer, você está indo trabalhar. Vamos usar o nosso dia a dia aqui. O chefe chega para você e fala todo atravessado. Ele daquela noite aconteceu um negócio na vida dele, ou ele já está endemoniado mesmo, e ele chega e pá, lança uma palavra ruim para você. Você vai cair, ó! Você fica feliz? Não fica. Se você for um pouquinho colérico, você tem que vontade de pôr lá no pescoço dele e dar um aleluia, um glória a Deus, né? Mas se você tem luz interior, pode estar trevas fora, mas dentro, não. E essa palavra não vai entrar aqui. Aqui não aceita trevas. Aqui não aceita trevas. Aí fora fica trevas, mas aqui dentro, luz. É isso que possibilita a gente ter uma alegria constante. Por essa comunhão que você tem com a luz. Porque você anda na luz, você vive na luz, você ama a luz, amém? E quem anda na luz não anda em trevas. Que Paulo nos ensina a olhar para aquilo que é bom em tudo. Nas coisas ruins tem coisa boa. Nas coisas boas tem coisa... Vamos dizer mais uma vez, diga, nas coisas ruins tem coisa boa. Nas coisas boas... Vamos supor, vamos pegar aqui. Eu vou colocar aqui um prato de comida, aquela macarronada com aquela picanha gordurosa. Oh, meu Deus, com aquela garrafa de Coca-Cola espumando. Uau, maravilha. Alguns já estão aqui dizendo, meu Deus, termina o culto logo. Certo? Vamos colocar aqui uma esteira, vamos colocar uma academia, alguma coisa, você vai ter que queimar gordura, exercício físico, vamos colocar aqui alguma coisa que vai exigir de você. Aqui aparentemente mas tem coisa? Aqui aparentemente, o cheirinho mas tem coisa? Entendeu? Na nossa vida vai ser assim, querido. Vai ter coisas que é boa, mas tem coisa ruim. Vai ter coisa que é ruim, mas tem coisa boa. Você precisa aprender a focar no que é bom. Tem alguma coisa que não aconteceu do jeito que você queria. É ruim. Mas pode dizer, Deus, tem algo bom. Porque se tivesse acontecido, pode ser, eu não sei, mas eu confio no Senhor que tudo sabe. Tem viagem sua que foi abortada e não deu certo. Porque talvez seria a última viagem que você faria. Ó, meu irmão, e quem não fica triste se uma viagem você programou e não deu certo? Tá com as malas, as crianças todas eufóricas, vamos pra Disney, vamos pra lá, tá? Não vai dar, não deu certo. O carro estragou. Ai, que coisa ruim. Mas na coisa ruim pode ter uma coisa boa. Aprenda a focar naquilo que é bom, para que você viva mudanças na sua vida. E você vai parar de ficar triste a todo momento por qualquer coisa. Ai, não aconteceu isso. Deus não me ama. O que a gente mais ouve da boca dos crentes? Imaturos? Deus não me ama. Se me amasse, ele fazia isso. Criatura, é por te amar que ele não faz tudo que você quer. Eu vou dar empolgado, irmão. Eu quero terminar meio-dia, amém? Né? Criatura, é por ele te amar que ele não faz tudo que você quer. Porque se ele fizesse tudo que você queria, você já estava no Japão, não vou dizer 7 palmas abaixo da terra, porque não existe. Você estará dentro de uma caixotinha desse tamanhozinho assim, ó.
Você já tinha morrido? Então aprenda a ver as coisas boas em tudo. Paulo diz: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Todas as coisas. Até o que não deu certo. Eu louvo a Deus por muitas coisas que eu queria que não deu certo na minha vida. E olha que eu tinha uma boa intenção para que desse certo. Né? Quer dizer, minha boa intenção, né? A minha boa intenção, meu irmão, cheira mal diante de Deus. Diga boa intenção, o inferno está cheio. Às vezes a gente tem uma boa intenção, né? A gente só está usando a desculpa da nossa alma, dizer assim: ah, Deus, permite fazer. Se eu fizer, eu vou fazer, eu vou glorificar o teu nome, você vai ver, eu vou fazer isso. E Deus fala assim: eu conheço você, meu filho, lá na frente, você conhece você aqui, eu conheço você lá na frente. Nem? Você está assimilando aí? Paulo ensina nessa carta a gente trocar a nossa ansiedade pelo dia de amanhã por uma vida de oração. For uma vida de oração. E não andeis ansiosos por coisa alguma. Antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplica, com ação de graça. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Quem ora tem o coração blindado. Você não vai ver um homem e uma mulher de oração capengando. Você nunca vai ver um homem, um jovem que ora, caído na sarjeta. A maioria das vezes que nós caímos é porque nós vacilamos na nossa vida de oração. Paulo ensina, troque a sua ansiedade pela oração. O antídoto para a ansiedade é a oração, irmão. Deixa eu dizer uma coisa para você. Às vezes, Deus nos permite, a nossa fé é tão fraca, às vezes, imatura, a gente tem que ir lá buscar na ciência, tem que ir lá buscar lá no coach, tem que ir lá buscar lá nas palestras de motivacionais, a descoberta científica de hoje, dizendo a oração é uma ferramenta poderosa terapêutica. Aí a gente tem que ouvir da boca de um cientista, olha o que a Bíblia diz, é verdade mesmo. Sempre foi verdade, sempre teve à nossa disposição. O povo de Deus tem as coisas à disposição. Diga, a ansiedade é vencida pela oração. Porque a carta de Paulo ensina-nos sobre ter contentamento. Contentamento. Diga, contentamento. Diz assim, aprendi a contentar-me com o que tenho. Sei estar abatido e sei também ter abundância. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Filipenses 4, 11 a 13. Contentamento. Eu quero terminar por aqui. Tem mais algumas coisas, mas eu quero terminar por aqui. Você sabe quando você vai viver uma vida contente e feliz? Quando você tiver contentamento. Porque senão nunca você chegará no limite. Sempre quando você chega, você... Ai, um pouquinho mais. Ai, um pouquinho mais. Ai, um pouquinho mais. E quando você vê, você nunca chegou a lugar nenhum. Contentamento. Aprendi a estar contente em todas as circunstâncias. Eu sei estar abatido e também sei também ter abundância. É a pessoa, irmão, que quando tem dinheiro para ir no restaurante está feliz, quando não tem também está feliz. É a pessoa que quando tem dinheiro para comprar uma Louis Vuitton está feliz, mas quando tem dinheiro para comprar só uma Shein lá do baratinho também está feliz. É a pessoa que tem a capacidade de andar num quezinho, irmão, de placa amarela, ano já ultrapassado, né? E também sabe entrar em um carro de última geração. O top dos tops. Ele é feliz no carrinho e ele é feliz no carrão. Ele é feliz na casinha e ele é feliz na casona. É isso
Contentamento não fala de mediocridade. Tem gente confundindo contentamento com mediocridade. Não, contentamento, eu sei estar feliz aonde Deus tem me colocado. Eu sei ganhar 200 mil, eu sei ganhar 400, eu sei ganhar 600, eu sei ganhar 1 milhão, eu sei ganhar 5 milhões, mas eu também fico feliz quando chega à minha mão 1.000 ienes. Porque se veio de Deus, é provisão do céu. Aleluia! A mudança que você precisa nesse ano é de foco, é aprender a enxergar as coisas de maneira diferente. Porque senão você vai ficar a vida inteira orando para que a sua vida mude. Se você não mudar, a sua vida vai continuar a mesma. Sai de igreja, vai para a igreja, sai de casa, vai para outra casa, sai de emprego, vai para outro emprego, sai de carro, vai para outro carro, troca de roupa e tudo em busca de uma mudança. De fora para dentro, você vai se frustrar. Mas quando você muda de dentro para fora, tudo fica melhor. Tudo fica melhor. Amém? Glória a Deus. Quem recebe isso na sua vida? Diga 2026. Eu ando da mudança na minha vida. Diga, esse ano, meu Deus, eu vou entrar em algo novo. Territórios novos. Vida nova. Conquistas novas. Porque o Senhor vai fazer novas todas as coisas. A luz vai brilhar. O Senhor vai fazer brotar rios no ermo. E vai abrir caminho no deserto. Amém? Glória a Deus.